Eu queria aproveitar, Rodolfo, também que você citou, já que você citou, que em um dado momento na tua vida artística e acadêmica você se refletiu sobre a questão da forma, né, que tem um pouco a Uhum, ver com as discussões que eu estou tentando propor. E tu poderia falar um pouco sobre isso? Por que que isso te veio a... Eu disse, de repente eu não consigo identificar muito uma forma como se cada um fizesse o que quisesse, de qualquer jeito e tal. É um pouco uhum. nesse sentido que te inquietava. Poderia falar um pouco desse processo e que conclusões você chegou, ainda que temporárias, naquele momento? O que me despertou essa questão foi justamente o Parmigiani, que era assim um compositor que me fascinava pela imaginação, pelas propostas que ainda até hoje me fascinam bastante. Eu sou muito impressionado com o Parmigiani, e ao mesmo tempo a decepção que eu tinha sempre quando eu via que tinha uma certa dificuldade de exploração. E eu acreditava que isso seria uma coisa facilmente resolvível por um domínio maior. E aí, domínio de quê? Da forma, da estruturação da peça, né? Mas eu não tenho mais tanta certeza assim, tá? Não tenho tanta certeza porque eu enveredei um pouco por isso, justamente nos anos 90, quando comecei a trabalhar com o meu próprio computador, né? E não acho que eu tenha ido mais longe que o Parmigiani de jeito nenhum, sabe? Eu acho que ele fez muito bem lá o que tinha que ter feito. O que ele fez e estava tudo certinho. Eu tentei, mas eu sinto que não fui bem sucedido nas respostas, é, naquilo que eu acreditava que seria possível, né? Dar resposta através de recursos formais, porque começa a ficar redundante, por mais que você pense com a música eletroacústica, eu acho que tem muito isso, ela vai ficando redundante. Então, ou você assume a redundância dentro da sua peça, como por exemplo o François Bell, que é bárbaro, é genial, mas a redundância para ele não ofende. Faz parte, você vê que faz parte da música do Bell a redundância, né? A repetição de coisas. E às vezes nem é repetição, às vezes parece, mas não é. Né? Então você consegue às vezes ver, isso aqui legal, bacana, e volta de novo. Sabe? Tem uma opção de coisas que aparecem, as peças longas, elas pedem uma escuta diferente. E porque elas pedem uma escuta diferente, você é muito mais complacente com a redundância, é diferente do Parmigiani. Mas a repetição para você é um elemento, seja ela mais ou menos explícita, que te ajuda a construção da narrativa, que te ajudava, né, a construir a narrativa das suas obras, sabe? Não só. Ou Eu não, estou dando um porque... exemplo da repetição, no Sim. caso do Belli. Né? No caso do Belli, e no caso, se você pegar, por exemplo, o Parmigiani e aplicar essa solução, não vai funcionar. Porque é uma música que pede que te coloca num estado de atenção diferente do estado de atenção que a música do Belli coloca. Então, para mim, não serviria. Também eu considero que a minha música deve muito mais ao Parmigiani do que ao Belli, embora eu tenha uma grande admiração pelo Belli. Mas eu acho que por coisa assim pessoal, digamos, por um jeito de fazer as coisas, eu me aproximei mais, tentei me aproximar mais de uma música parmegianesca. Mas eu acho que esse tipo de solução não funciona. Então, por isso que uma coisa que eu não vejo isso no Parmigiani, que eu vejo no meu trabalho, que é deixar a narrativa conduzir a forma. Né? Então, foi isso que eu expliquei com relação à paisagem, e que eu acho que está no Volta Redonda, que está na introdução à pedra, nas outras duas, Neolítica e o Canto, que está em várias peças, especialmente e enormemente em Círculos Ceifados, que é uma peça que tem até um livro para acompanhar, ironicamente, mas enfim, o livro constrói uma outra narrativa, né, possível para ela, mas existe uma narrativa que está ali dentro
e que eu não comento tanto assim no livro, que é a passagem de uma escuta progressiva, né? A progressiva passagem de uma escuta, digamos, de paisagem sonora para uma escuta mais investida em algo de um vocabulário musical mais tradicional, né? Como se houvesse uma passagem de uma escuta da natureza para uma escuta de obra musical. Essa passagem é feita progressivamente 2 vezes na peça. Então tem esse... Isso é um questionamento para você, né? Você já comentou que é meio difícil, às vezes, se você mesmo não consegue saber, né? Quando começa um... Quando começa um, ali no caso foi por mixagem. Sim. Mas evidentemente que muitas pessoas podem começar aqui ou depois ou nunca, né? Isso depende da plateia, do público, e não é de jeito nenhum propósito meu exigir que o ouvinte ouça isso. Sim, né? lógico. Tem essa percepção, mas é uma estratégia composicional. Né? Que é um fato que assim, eu estou tentando tratar também, que é quando eu falo em forma ou em construção poética e tal, eu estou pensando do ponto de vista do compositor exatamente porque eu concordo com aquela ideia de que o ouvinte tem essa liberdade de até reinventar a forma na escuta dele. Sabe, uma vez eu li o cara dizendo, se o cara está ouvindo uma forma sonata e ele por algum motivo se distrai e não ouve o B, ou o segundo tema, deixou de ser uma forma sonata, assim. É uma alegoria meio simplista, mas é um pouco isso, ou seja, a forma na música não determina, sabe? Mas aí sim, mas ajuda muito ao compositor pensar as ideias com que ele trabalha os materiais, né? Volta Redonda citou, e parece que um elemento, assim, eu vou usar um termo que talvez você não goste, estruturante, é a materialidade, assim, é a coisa, 2 coisas ali, é a sensação de circularidade, né? O próprio título dá, isso já começa com aquele... E metálico, né? Tem uma coisa metálica ali, que é o aspecto timbrístico, né? Então tem um aspecto material, né? Isso é uma leitura pessoal, assim, que eu ouvi. Não, tá certo, é siderúrgica, né? Volta Redonda... E é aquilo que é isso que emenda, assim, se fosse o elemento unificador da peça inteira, de ponta a ponta, né? É isso, né? Então esses elementos eles estão sempre claros, assim, na sua espécie. E na narrativa, porque a Volta Redonda é a cidade onde está a siderúrgica nacional, né? Sim. Então essa coisa metálica... também da temática e tal, né? Quando eu vi, eu pensei na cidade, quando eu li o texto. Volta Redonda, aí eu ouvi e fiquei pensando na cidade. Aí depois eu vi você comentando que tem, lógico, era óbvio que eu tava na minha cara, e eu percebi que o redondo do círculo, né, da que você falou, que gravou o negócio, aquela bola inicial e tal. Mas é interessante pensar isso, assim, essa coisa aqui. Você já deixa muito claro, não sei se você concorda um pouco, esse elemento um elemento que é unificador, assim, que te permite, eu vou chamar aqui entre aspas, amarrar a obra inteira. Independente do que aconteça durante, tem um elemento ali que dá uma unidade, que nesse caso são esses 2, né? Não sei se você concorda, esses 2 elementos claros, que é o aspecto material, do metálico, né, o som metálico. Não, eu concordo, eu acho que existe sustentação formal das peças, mas o formal, na minha opinião, ele não é restrito à sonoridade. Tá? O formal é algo que sai... eu tenho um problema com a palavra sonoridade, porque eu acho que estão fazendo um achatamento do som, usando essa palavra em várias instâncias que eu vejo sendo usada por aí. Essa noção de sonoridade, que eu gostaria que ela fosse ampliada de volta, que sonoridade pudesse de novo representar aquilo que o som traz, né? É uma palavra que restringe o alcance do som, vai até timbre e pronto. Acabou. E eu acho que não, eu acho que o som vai muito além do timbre, né? Se a gente fizer uma gradação assim, né, forçando o pensamento a entender que dentro do timbre tem umas coisas mais reduzidas ainda, que é a altura, né, intensidade, tarará, tarará, e depois de timbre começa a ir para as áreas mais semânticas, né? Eu acho que essas áreas semânticas elas não podem ser afastadas, uma vez que já foram liberadas. O Cage já liberou, o Schaeffer já liberou, por que nós vamos agora? Quer dizer, o Schaeffer liberou e se arrependeu, né? E segundo o Douglas Kahn, o Cage nunca liberou de verdade, né? Porque o Cage ele gostava do que ele ouvia de reduzido nos ruídos, ele fazia uma escuta reduzida dos ruídos esteticamente. Então ele, de certa maneira,
a escuta, se a escuta do Cage era essa mesmo que o Douglas Kahn está falando, se referindo, é uma escuta ainda inferior, no meu entender, do que a do próprio Schaeffer. Porque para o Schaeffer a escuta reduzida, ela, embora hoje a gente veja ela servindo para legitimar estéticas inteiras, na época do Schaeffer a escuta reduzida era um exercício, era para se escutar o objeto sonoro. O objeto musical é uma coisa maior, mais ampla. Esse objeto musical você vai entender com o comprendre, que é com a quarta escuta. E a escuta reduzida, ela é anterior, ela é do entendre, do écouter ali, é lá de baixo, né? Então não chega essa parte, ela é feita para você criar um vocabulário identificador e categorizar, classificar o objeto sonoro. Ou seja, a unidade soante, tá? Mas essa unidade soante ela vai entrar numa cadeia junto com outras unidades soantes para formar a cadeia musical. Então ele se torna o objeto musical. Isso é uma loucura isso na cabeça, né? Isso é só o Schaeffer que podia pensar um troço desse, tão doido, né? Mas as pessoas acreditam nisso piamente e mais, elas nem precisam de chegar nessa parte aqui, elas estão satisfeitas com essa coisa aqui, com esse objeto sonoro que é o objeto que se identifica através da escuta reduzida. Isso é uma loucura. Então, sonoridade, quando eu vejo as pessoas usando... Não existe, assim, no mundo real, a escuta reduzida, né? Não existe, a escuta não reduz nada, a escuta não reduz nada. Né? Ela não tem nada de reduzido nessa escuta. Ela tem... Só de pensar nas palavras que o Schaeffer usa para a terminologia dele, criada a partir da escuta reduzida, é tudo palavra que vem de outra região da experiência sonora, granulação, massa, densidade, são palavras que não necessariamente vêm do som. Então o que tem de reduzido aí? É tudo tradução, metáfora. Você falou, vou aproveitar agora, são dois assuntos que eu queria para encerrar. Não tem relação direta com uma coisa, mas que eu acho interessante explorar. O primeiro é que tem um texto seu que você fala, tem vários textos que você fala sobre a relação som-visão, né? Que você fala do Xion, isso, som, acho que é eco, como é que é? É audivisão. Na audiovisão ele vai falar da transsensorialidade. Isso. Como você vê isso na tua música e por que você considera que essas coisas são realmente, se é que elas são indissociáveis ou elas são transssensoriais, num universo, assim, e aí olhando para fazendo uma crítica da música, da experiência social da música, de concerto da qual a música outra coisa se encaixa, ainda é muito ligada à ideia de escuta exclusiva, assim, né? Tipo, os concertos, você vai no concerto, você só ouve numa sala fechada em que idealmente você só ouve, né? Então, existe um descompasso, talvez, não sei se você acha que tem esse compasso, dessa maneira de encarar a prática social desse tipo de música. Acho que vamos perguntar isso. A transsensorialidade que o Xion se refere é o fato de que nós percebemos coisas que não pertencem necessariamente a um único sentido. Por exemplo, o ritmo. Ritmo é algo que você vai identificar não apenas temporalmente pela escuta, mas você vai identificar espacialmente pela visão também. Né? Então é uma palavra que não pertence a um único sentido, ela está distribuída lá dentro. E existem outras experiências que são assim. Isso é diferente de sinestesia. A sinestesia vai dizer de uma impressão visual que você teve a partir da escuta de alguma coisa. Né? Ou um número tal que tem cheiro de não sei o quê. Né? Isso é a sinestesia. A transsensorialidade não, é esse não pertencimento, essa confusão. Isso já está... o Xion, acho que o Xion ignora, mas depois eu acho que ele até cita, numa segunda vez que ele vai falar dessa categoria de experiência, que isso já está lá no Merleau-Ponty, que é a transmodalidade, a percepção transmodal. Está lá muito bem explicada na fenomenologia do espírito. E isso, para mim, é uma coisa que
não que eu considero interessante, importante, para pensar que a música, a gente não escuta a música só com o tímpano, tá? A gente escuta a música com todo um aparato, inclusive a nossa memória, a nossa experiência, tudo, né? Toda a intertextualidade, o local, tudo, nota de programa, né? A brincadeira que eu fiz lá com o Círculo Ceifados foi pegar e escrever nota de programa de 100 e poucas páginas, né? E que não explica nada, na verdade. Mas me interessa o que está além o que está para além dessa pequena superfície hanslickiana que o Schaeffer privilegiou com a escuta reduzida, né? E com a sua própria obra posterior, que foi uma confirmação disso, né? E que hoje, ainda hoje, as pessoas preferem trabalhar, preferem operar composicionalmente agarrados nessa escuta reduzida, que não vai servir para nada, essa sonoridade, que não vai servir para nada, por exemplo, para avaliar uma peça do Luc Ferrari, por exemplo, ou uma peça do Steve Reich, né, Come Out. O Come Out é uma chateação, se você for pensar em termos de forma, né, em termos de... A forma é dada pela narrativa, ali também, essa peça também, que dá a forma dessa peça é a narrativa, é a proposta narrativa dele. Está na história, está no texto, do rapaz lá que mostra a ferida se abrindo para tirar o sangue, para não ser preso, né? Porque era aquilo que era a ideia dele. Então essa repetição, essa defasagem é que vai criar aquela coisa incrível. Eu acho essa peça incrível, fascinante. E, no entanto, ela não presta para análise. Para análise desse tipo de... E para performance? No sentido... Porque eu estou trazendo essa questão por conta da maneira como se apresenta também esse tipo de música, né? Os espaços, a ideia da... A sala de concerto, ela tem... Eu escrevi até um texto, quando eu estou no mestrado ainda, fazendo uma crítica sobre a ideia da sala de concerto, né? Que é uma espécie de reino, assim, do tipo ideal... onde se apresenta a música tradicional. Para as pessoas tradicionais. Pois é, mas é que tá. E eu acho, quando eu comecei a me aproximar, assim, ainda muito olhando, assim, do universo, eu achava estranho que as pessoas do universo da música eletroacústica, também quisessem estar na sala de concerto. Assim, ali, fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas tradicionais que vão lá acreditando que elas podem fechar-se, se despir delas, entrar naquela câmara fechada e aí ouvir a música pura. Sem influências visuais ou quaisquer que sejam. E aí, de repente, a música eletroacústica é uma grande vantagem, ela não precisa... Aí, de repente, eu olhei e vi que as pessoas querem estar na sala de concerto nesse sentido puro. E... É uma sala que é totalmente inadequada, né? Os melhores concertos de música eletroacústica... A melhor maneira de se escutar música eletroacústica é deitado. Tem um concerto famoso do Pierre Henry, que era o concerto deitado, né, que foi numa sala onde se fazia, acho que, luta de boxe, em Paris. Inclusive ele tá com o grupo dele em cima de um ringue e está todo mundo deitado em volta, mas uma enormidade de gente deitada ali escutando os trabalhos do Pierre Henry, variações para Uma Porta e um Suspiro, sei lá o que foi que ele tocou ali, que foi em 67. E a música eletroacústica nunca conseguiu, para que ela tivesse conseguido um espaço próprio, ela ia ter que ter muita popularidade. Porque a popularidade seria a demanda que iria justificar a abertura, criação de novos espaços para ela. Acontece que é uma música que era uma minoria dentro de uma minoria, tá? Uma música pequena dentro de um espaço pequeno que é a música contemporânea. Então ela teve que parasitar a música contemporânea. Isso é uma questão de sobrevivência. Inclusive, ela poderia, eu já pensei isso várias vezes, por que o Schaeffer saiu do rádio e foi para a sala de concerto? Ele podia ter ficado no rádio, tá? Mas acontece que eu não poderia avaliar como é que era sobreviver dentro do rádio para uma pessoa que tem desejos de apresentar uma proposta estética que se enquadra no espaço da música. Para ele se enquadrava no espaço da música. Ele ficaria sempre no rádio, sem contato, só emitindo o som
pelos alto-falantes da casa diretamente, sem ter um público ali para aplaudir, preferencialmente, mas também para vaiar, né? Como é que se operou essa mudança, essa passagem que o Schaeffer fez do rádio para a sala de concerto? Porque demorou, não foi imediato. E se tivesse acontecido isso... né? Tinha, no seu entender, uma coisa de, olha, estamos fazendo uma renovação, uma ruptura, uma revolução, qualquer nome que seja dar, para a música, como em alguns outros correntes você tem essa ideia de que estamos dando um passo adiante, estamos abrindo o leque, inventando uma coisa nova. Tinha isso no Schaeffer? Não, o Schaeffer... Porque aí faz sentido você querer estar na música, você é a ponta de lança daquilo, né? Esse discurso é muito comum no pessoal lá do Darmstadt, né? Nós somos a ponta de lança da música, né? Então vamos levar isso aqui. Então, estamos na música, né? Mas no caso do Schaeffer, não sei se... Não acredito. Não acredito. Ele era era muito complicado, às vezes confuso e controvertido e contraditório, especialmente, né? Então, o Schaeffer, musicalmente, ele odiava o serialismo. Ele, sei lá, gostava de Debussy. Mozart era o máximo para ele. Realmente. Tem inclusive um filme dele conversando com o Mozart, assim, de igual para igual. O ego era grande também. Então, para terminar, eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver até com questões recentes. A minha pergunta vou fazer assim, a pergunta literalmente como está escrito aqui, e aí você relaciona com a sua negação da composição atual, digamos assim. Por que compor música nova, a música nova não no sentido estético, mas qualquer música nova, fazer música nova, na atualidade? E aí você pode relacionar um pouco com o fato de você também não se considerar mais compositor, atuante, ou tá olhando assim meio um desconforto ou com afastamento desse ambiente. Eu tô louco para compor, sabe? Adoro compor. Mas é um trabalho bastante considerável. Fazer uma peça é algo que demanda escutar muito, repetir muito, pesquisar muito. É uma coisa que não é assim muito rápida de se fazer. E aí, depois que uma vez composto, vem o grande problema, né? Aonde tocar isso? Conforme você disse, o teatro, a sala de concerto convencional, não é o espaço para isso. E a gente vem insistindo nessa ficção só porque somos parasitas, né? Porque se pudéssemos, teríamos todas umas salas com colchões e tal, né? Aconteceu, eu acho que foi em 2015, de eu fazer um concerto lá no Sesc de Vitória, quando teve a Ampon lá, acho que foi em 2015, se não me engano. Ano passado. Foi ano passado, né? Fiz lá um concerto muito legal, com todo mundo deitado no chão, porque tinha recurso para isso. Era uma sala que ficava próxima de um ginásio, que tinha colchonetes para fazer ginástica. Os colchonetes foram emprestados e todo mundo ficou ali. Ótimo, sabe? As peças todas passaram de uma vez só, sem interrupção, um programa inteiro. E eu fiquei lá, deu vontade de deitar também. Um lá pegou no sono. Que ótimo, né? Muito bom, não, eu achei super legal, porque não faz parte de um concerto tradicional uma pessoa dormir, né? Todo mundo vai, os vizinhos vão cutucar, tá dormindo. Não, o que é isso, né? A pessoa, poxa, tá no seu direito, né? E nada melhor do que se deitar para uma coisa dessa. Achei ótimo, uma delícia, mas é uma coisa que acontece uma vez na vida, outra vez na morte, não é toda hora, todo lugar que você vai encontrar essas condições, né? O colchonete para levar, então você levar. O Tim Rescala uma vez fez um lá no Sérgio Porto e comprou um monte de colchonete, levou ele mesmo, pagou lá os colchonetes, levou, porque era uma peça que ficava tocando non-stop. Acabava a peça, começava de novo. Você podia até ouvir mais de uma vez se quisesse. E eu acho isso muito legal, mas você não encontra com facilidade um espaço desse. A música eletroacústica é tão minoritária, é tão pouca gente envolvida, né?
E por outro lado, ela está cada vez mais careta. A música eletroacústica está se encaretando, está cada vez ficando mais acadêmica, né? E por conta disso, então, muitos compositores nem pensam em tirar desse espaço e colocar em outro. Uma coisa de poder aí também, né? Pequeno poder que seja, né? De manter sua área, né? Seu campo. É, tem isso, mas tem por parte dos próprios estudantes também tem uma acomodação. Né? Mas então esse é o motivo que você está afastado, assim, dessa questão Não, eu me afastei porque eu não sinto mais ou menor. Eu gosto muito de compor, como falei, mas eu não sinto nenhum estímulo para continuar fazendo isso. Eu acho que cheguei a uma certa idade que eu estou querendo fazer outras coisas, trocar fazer isso, sabe? Fazer outra atividade, virar para o lado e mudar completamente de atividade. Não que eu vá deixar de pensar na música, na arte em geral, não é isso que vai acontecer, não vou virar, sei lá, não vou estudar agora engenharia e me dedicar né? Virar isso. fazendeiro. Pois é, de jeito nenhum. Mas eu quero ter eu estou gostando muito de experimentar esse afastamento, porque me permite me soltar de uma porção de amarras, porque a gente acaba se amarrando nesse espaço. E o que me permitiu arrebentar essas amarras foi a falta de perspectiva. Puxa, ainda e sempre, né? Compõe peça que ninguém nem escuta, sabe? Mal eu escuto a peça. Então, você tocou num assunto muito interessante, que muitos compositores fingem que essa questão não existe, até para não parar também, no sentido, não, estou fazendo uma obra que seja para a posteridade, ou o que tem que ser feito, o que é importante ser feito, e como se o público não tivesse, seja ele qual for, e é variado, a gente sabe, a gente está num mundo complexo, né? Não existisse, né? Assim, tipo um certo desprezo, ok, já que o público me interessa, também não me interessa por ele. E aí nesse contexto, aí eu te pergunto, por que compor então? Qual o sentido de compor? Aí no sentido geral, por que uma pessoa hoje em dia faz sentido ela compor? Né? Nesse contexto, assim. Isso vale também não só para o Brasil, mas acho que nesse aí internacional mesmo. É mais ou menos como você chamar um grupo para tocar um chorinho no sábado na tua casa e depois que acabou todo mundo vai para a sua própria casa carregando o instrumento, mas teve um grande barato enquanto esteve junto. Mais ou menos isso. E até andei durante algum tempo trabalhando com alguns amigos, tocando trilha, improvisando enquanto passa um filme. Isso a gente fez em público algumas vezes e foi extremamente bacana, uma experiência muito legal. Primeiro você está com os amigos ali, vocês têm um entendimento não só afetivo, mas também musical, e faz uma coisa que, enfim, tem momentos muito legais, outros menos bacanas. Algumas pessoas assistem complacentemente, porque é muito chato assistir alguém improvisar, né? Mas existe isso, existe gente que está lá porque é amigo. Então, a gente fez algumas apresentações disso, achei muito bacana, muito legal. Para mim é o que está valendo. É uma coisa assim que não... Quando você falou, por exemplo, a palavra atualidade, ser compositor na atualidade, essa atualidade, essa palavra me dá um certo arrepio, né? Eu estou gostando de fazer composição, de pensar em composição, mas eu estou completamente desligado dessa questão da atualidade. Não, eu falei atualidade no momento atual, assim, não é no conceito de atualidade. Embora eu acho que essas questões todas impliquem, né? Porque a gente trata os objetos, as coisas, as práticas sociais, como compor, como fazer música clássica, contemporânea, como fatos eternos, né? Como se eles não tivessem uma dinâmica que se transformasse ao longo do tempo, ocupassem espaços distintos, mudassem de importância, ou seja, a importância que a música chamada de concerto tinha na narrativa do Ocidente mudou. Então, assim, mas a gente sempre trata como se fosse
uma coisa eterna, assim, né? E aí isso gera um pouco dessas angústias, né? E tem um pouco disso. Como é que assim, para finalizar mesmo, cara, como é que você vê o compositor nesse, o papel exatamente desse, esse compositor que já foi um compositor do século XIX, que a gente tem uma narrativa mais delineada, né, que o Ocidente narrado a partir da Europa, depois tem uma multiplicidade de práticas sociais e culturais. E onde fica o compositor, né, que é esse termo tão amplo assim? Eu escrevi um artigo sobre isso no livro que o Lívio Trachtenberg publicou, um artigo, e eu uso até uma metáfora para falar o que é essa coisa, que é tem aquela síndrome do membro amputado, né, que é um neurocirurgião, neurocientista chamado Ramachandran. Ele encontrou uma cura para a síndrome do membro amputado, que é o quê? Quando você tem um braço cortado, você começa a sentir aquele braço, um fantasma daquele braço, e dói, tem dor no lado, e você tem sensação de que tem movimento, sua mão, e não tem nada ali, mas tem dor. Então, para eliminar isso, ele encontrou uma forma que é utilizando, se você tem esse outro membro, não foi amputado, você coloca um espelho aqui e você olha pelo espelho para cá, e esse braço daqui vai te dar a imagem que está aqui. E nesse momento, por mágica, você se cura. Não. Engana o cérebro. Você engana, exatamente. A questão tem um problema no teu cérebro que não conseguiu realizar que você perdeu aquele membro. Nesse momento, então, você tem consciência e aí cura. E a minha opinião sobre a coisa do compositor é que amputaram o pênis. E o pênis não tem um outro para fazer a cura. Entendeu? Só tem a dor, só vai ter a dor o tempo inteiro. Eu acho que essa que é a coisa, o local do compositor. Ele é o fantasma de um pênis amputado, entendeu? Não tem mais jeito, não tem. Então, se você me pergunta, mas então o que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu estou falando esse compositor do século XIX, tá? Que ainda persiste, né? Mas, por exemplo, esse grupo com quem eu fiz essa peça, a gente já combinou, acabou que nunca tivemos a oportunidade de ir, mas que eles venham lá para casa, lá no mato, lá na nossa casa, em Casa Branca, e a gente está querendo, já faz mais um ano que estamos combinando isso, não rola, a gente vai tocar no meio do mato, com o som dos bichos lá do mato, e para os bichos do mato. Para os bichos do mato e para nós. Sim, claro que é para nós, mas a gente vai ficar... A nossa intenção é fazer essa apresentação, né? Mas o público não vai ser o público, nem o público humano, vai ser um outro público que, não sei, talvez esteja lá curtindo, ou passando, né? Acrescentando alguma coisa, ou silenciando. Enfim, essa é uma das nossas propostas. Vamos ver, estou louco para que isso aconteça. E esse compositor que você fala do século XIX, ele também, que é a figura do compositor, né? Onipotente, às vezes. Né? Com K, né? Compositor. Ele existe também na figura do compositor da música eletroacústica? Sim. Existe ainda essas figuras, pelo menos, da música eletroacústica, encarnam esse compositor ainda? Muito, muito. E eu pego como um contra-exemplo, por exemplo, o Luc Ferrari. O Luc Ferrari, nesse dia que ele se apresentou lá para a gente, ficou muito marcado isso na minha cabeça, ele disse, olha, me importa muito mais que eu tenha um bom relacionamento com os meus vizinhos lá no bairro onde eu moro. Não vou gastar tempo da minha vida fazendo essas batalhas, penetrando nas instituições para poder dar sobrevida para a minha vida composicional. Então essa era uma das coisas que ele dizia, eu abri mão disso. E no que ele abriu mão disso, a música dele adquiriu uma vida bastante incrível, né? Adquiriu uma persona. E ele, o
O Lúcio Ferrari era um cara totalmente hábil na composição instrumental, não tinha problema nenhum com isso. Tem peças orquestrais dele, coisas bem tramadas, bem compostas. Mas ele não seguiu desde os anos 70. Ele não foi para esse lado do compositor com K. Porque preferia também, eu considero isso um dos melhores orientações que eu já tive para minha vida foi essa coisa. Embora tenha tropeçado várias vezes por inércia, a gente acaba entrando nessa coisa e tocando, né, bienais, e nesses espaços perdidos do passado, né? Do passado no presente, né? Bienais do século XIX.